Hoje vou disponibilizar mais este estudo. Não se trata agora da área da escatologia, mas um vídeo que eu já estava devendo e eu vou falar sobre finanças. Como é que nós estamos envolvidos dentro do plano de Deus, dentro do propósito de Deus para as nossas vidas, com relação ao dinheiro. Então, o tema do estudo é finanças, bênção ou maldição? Ou seja, nós podemos entender que o dinheiro pode ser uma bênção na nossa vida ou pode ser uma maldição, ou seja, trazer coisas que não são boas, são coisas más na nossa vida. Então vamos lá. Eu começo exatamente fazendo uma pergunta. É pecado ter dinheiro? O que você acha? Bem, o pecado se torna realidade na vida de alguém quando o dinheiro possui esse alguém. Não é o fato desse alguém, de uma pessoa, ter dinheiro, mas o problema é quando o dinheiro possui essa pessoa. Então, veja bem, porque eu destaquei exatamente isso aqui, porque nós precisamos ficar isso bem assentado no nosso coração. Neste caso, se o dinheiro possui alguém, não é uma bênção, mas uma maldição. E vamos mostrar isso, a razão disso, o porquê disso, né? Vamos seguindo em frente aqui. Antes de ir ao ponto, precisamos saber o que a palavra de Deus diz a respeito da vida cristã. Então, primeira coisa, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, Paulo faz essa afirmação. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Veja, ele está dizendo que nós fomos comprados por preço. Talvez você tenha ideia disto, sabe a razão desta frase de Paulo aqui, desse versículo? Observe uma coisa. Se nós somos conscientes que nós fomos comprados por preço, e preço altíssimo que dinheiro do mundo inteiro não pode pagar, será que nós somos conscientes disso? E se somos conscientes, nós precisamos entender essa realidade. O crente, à semelhança de um escravo exposto à venda na praça, foi comprado por preço e passou a pertencer totalmente ao seu novo senhor. O antigo patrão não tem mais qualquer direito sobre ele, como rezava a legislação romana da época. E neste caso, antes de convertermos, antes de entregarmos a nossa vida a Jesus, o antigo patrão era o diabo. Agora, esse antigo patrão não tem mais qualquer direito sobre a vida de quem entregou o seu coração ao Senhor. Assim, Paulo diz que fomos comprados por preço e que, sendo agora livres, não devemos nos deixar outra vez escravizarmos. Irmãos, esse daí é um ponto que nós precisamos estar bem atentos novamente para não nos deixar escravizarmos de novo. Vamos seguir adiante. Quando entendemos totalmente que não pertencemos a nós mesmos, fica mais fácil compreender todas as áreas da vida. Por exemplo, Deus te deu um tempo de vida aqui neste mundo. Se você pertence a Ele e não ao antigo patrão, todas as esferas da sua vida estão subordinadas ao Pai. Eu disse todas as esferas da sua vida. Preste atenção nisto. Como sou livre, eu escolho entre fazer a vontade de Deus ou, segundo as influências espirituais malignas do mundo e da carne, fazer a minha própria vontade à parte da de Deus. Quer dizer, entenda isso. Deus nos deu liberdade. As nossas ações, como eu hoje fiz a devocional, geram resultados. Então, nós somos aquelas pessoas que somos livres, no sentido de nós não estarmos mais vinculados, digamos assim, a situações que antes nós éramos levados a fazer. Não, nós fomos libertos por Cristo. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sois livres. Mas estamos, pela liberdade que tenho,
e o amor que eu sei que fui amado por Deus de uma tal maneira, mesmo sendo livre, então eu escolho estar debaixo da vontade de Deus. Mas ainda sendo livre, eu posso seguir a minha própria vontade. E a minha vontade, às vezes, ela pode seguir 3 áreas, né? Ela pode ser influenciada, digamos, pela carne, ela pode ser influenciada pelo mundo e pode ser influenciada por coisas espirituais malignas, né? Ou o mundo espiritual maligno. É isso que nós precisamos compreender. Vamos em frente. Olha aí, eu estou falando assim de fazer a própria vontade, a parte de Deus. Quem faz esta escolha corteja a maldição. Ou seja, a minha vontade deve ser fazer a vontade de Deus. Então, é isso que nós temos que colocar na nossa mente e no nosso coração. Vamos lá. Outra verdade a ser aprendida. Como sou propriedade exclusiva de Deus, tudo o que tenho, muito ou pouco, pertence a Ele. Logo, sou apenas mordomo de tudo aquilo que Ele entregou em minhas mãos para administrar. Será que você consegue entender essa verdade? Desse modo, sou um mordomo fiel ou infiel. Não há aqui meio termo, mais ou menos fiel. Na parábola de Lucas, capítulo 16, sobre o mordomo infiel, Jesus termina com um ensinamento. Veja o que ele diz aqui. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Irmãos, tem muitas coisas nesse texto que falam diretamente ao nosso coração. E alguns ensinamentos aqui contidos, eles se destacam, por exemplo, sobre a fidelidade. Ou você é fiel ou não é fiel. Você não pode ser meio fiel. Eu costumo dizer sempre na igreja, uma mulher não está ligeiramente grávida. Ou ela está, ou ela não está. Então, se nós formos fiéis a Deus, significa que, independentemente da nossa condição, se temos pouco ou se temos muito, nós vamos ser sempre fiéis a Deus. Esse é o ponto. Ou, às vezes, nós não somos fiéis, né? Muitas vezes, irmãos, nós fazemos as nossas contas e nós somos muito racionais. E quando nós somos racionais, nós não estamos andando pela fé. Mas Jesus está falando aqui, se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Ou seja, se nós não formos fiéis em todas as situações, depois eu posso falar um pouquinho sobre o que ele estava falando, então, como nós vamos ter aquilo que na realidade representa para nós a bênção maior de Deus? Aí Jesus vai terminando o versículo para dizer, nenhum servo pode servir a 2 senhores. E ele termina a última frase dizendo, não podeis servir a Deus e a Mamon. Interessante isso aqui, porque ele está falando do dinheiro. Então, parece-me que tem 2 pessoas, eu vou dizer porque eu entendo que Mamon é uma personalidade, parece estar disputando o coração do homem dentro da igreja. Veja aí, o termo Mamon significa riquezas, mas também aponta para uma divindade oriental. Desse modo, há uma personalidade por trás do termo. Ponha isso aí no seu coração. Vamos ver. Após essas considerações, entramos no que a Bíblia ensina sobre os dízimos e ofertas. Vocês sabem que eu, na igreja, falo muito pouco a respeito desse assunto. Mas eu preciso trazer isso para que você realmente possa compreender e ser abençoado em toda a direção da palavra de Deus. Vamos ver, o que são os dízimos e as ofertas? Dízimo é a 10ª parte de todo o rendimento, e as ofertas são expressões da voluntariedade de cada um. Deixa eu esmiuçar um pouquinho isso aqui. Dízimo é a parte de tudo aquilo que você recebe, seja pouco ou seja muito.
Aí muita gente diz o seguinte: mas eu recebo tão pouco, se eu recebo pouco, eu ainda estou devendo o dízimo, eu tenho que dar o dízimo. Em primeiro lugar, você nunca tem que dar o dízimo, você tem que entregar o dízimo, porque o dízimo não pertence a cada um de nós. O dízimo é do Senhor. Então nós não temos da parte de Deus, por exemplo, a liberdade de administrar o que é dele. Nesse caso, o dízimo. Então eu tenho que simplesmente devolver. Eu tenho que simplesmente entregar aquilo que é dele. E as ofertas, essas são expressões da voluntariedade. Ou seja, eu sempre costumo resumir isso da seguinte maneira: dízimo é a expressão da fidelidade e oferta é a expressão do amor. Acho que isso ficou claro. Então, quem inventou dízimos e ofertas? Será que foi a igreja? Ou foi instituído por homens que possuíam algum tipo de interesse? Isso daí é uma mentalidade mundana. Mas vamos seguindo aí para a gente poder responder essas questões, né? Respondendo a qualquer indagação sobre o tema, devemos tomar a palavra de Deus. Então vamos lá. Malaquias, que é um texto aí que muita gente diz, do Velho Testamento, mas eu só quero dizer para você o seguinte: Deus não mudou, nele não há sombra de variação. Nós vamos entender que os princípios aqui deste texto continuam vigentes. Por exemplo, Deus está dizendo o seguinte: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Permita-me fazer algumas observações do texto. Um dos pontos que me chama muita atenção é logo no versículo 7, quando o Senhor diz assim: tornai vós para mim. Um dos grandes problemas das pessoas é que, por exemplo, estão sempre discutindo por que Deus precisa de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Ele não tem absolutamente necessidade disso. O Senhor, ele é dono do ouro e da prata. Ele é dono de todas as coisas. O que ele quer é o nosso coração. Então, o primeiro ponto para uma pessoa ser fidedigna ao Senhor e à sua palavra é ela tornar-se para Deus. Quando nós nos tornamos com um coração inteiro para o Senhor, ele mesmo diz: eu tornarei para vós. O Tiago diz a mesma coisa, que ele diz assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Irmãos, nada mudou nesse contexto. Então nós precisamos ter o nosso coração voltado inteiramente ao Senhor. Depois ele vai fazer uma pergunta: roubará o homem a Deus? Aquele povo estava deixando de dar os dízimos, as ofertas, a casa de Deus estava sofrendo com tudo isso. E ele está dizendo o seguinte, que a desobediência gera aí maldição. Então, será que a pessoa que é desobediente pode, na realidade, e eu não estou falando só no dinheiro, não estou falando em todas as áreas da palavra de Deus. Então, será que a pessoa que é desobediente a Deus pode reivindicar diante do trono da graça alguma bênção na sua vida? Se ele não está em linha com a palavra de Deus, não está em linha com a vontade de Deus? Aí Deus vai dizer o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então, veja, Deus quer o seu coração. E ele estabeleceu o dízimo, e alguns chamam isso de imposto do templo. Eu diria para você o seguinte: ele estabeleceu isso para abençoar o seu povo. E depois, mais à frente, nós vamos ver sobre os propósitos dos dízimos e das ofertas. Mas ele fala uma coisa interessante aqui.
Ele manda que nós façamos prova dele, e ele disse: se eu não vos abrir as janelas do céu. Muita gente está advogando que isso está na época da lei, que isso era do Velho Testamento, e que no Novo Testamento nós vivemos sobre a graça, e debaixo da graça nós não precisamos obedecer na questão do dízimo, que isso está totalmente fora do contexto, e tem inclusive pastores que defendem essa ideia. Mas olha, se isso estava na época do Velho Testamento e não tem vigência alguma, eu diria para você o seguinte: então as janelas dos céus estão fechadas, né? Será que as janelas dos céus estão fechadas? Porque se não tem vigência, aliás, não existe nem janela no céu mais. Mas eu quero dizer uma coisa para você: eu continuo crendo da mesma maneira e tenho sido prova disto na minha vida. Mas eu vou continuar para não ficar só nesse texto aqui, senão nós vamos demorar muito. Vamos lá. Tem muita gente que argumenta que o dízimo estava em vigor na época da lei. Hoje vivemos na graça e não estamos debaixo da lei. Por isso não temos obrigação quanto ao dízimo. Vamos lá, vamos ver o que ele está falando. Quem advoga que o dízimo vigorava enquanto havia a lei, equivoca-se, pois o dízimo existia antes da lei. Citamos Abraão, que pagou dízimos a Melquisedeque. Se não, vejamos. Veja só. Gênesis capítulo 14, 18 a 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe o dízimo de tudo. Quando a palavra de Deus diz que Abraão deu o dízimo de tudo, eu quero aqui fazer também outras observações. Aqui nesse tempo, Abraão vivia nesse tempo, ele estava mais de 400 anos antes da lei. Melquisedeque é um personagem na Bíblia que muitos afirmam que ele seria até a figura do próprio Jesus encarnado antes da sua encarnação, ou seja, ele aparece como a figura da segunda pessoa da Trindade. Eu não creio dessa forma, mas eu creio que Melquisedeque, ele é um tipo de do Senhor Jesus revelado no Novo Testamento, e a Bíblia vai dizer que ele é sacerdote para sempre. A Bíblia vai dizer que ele é sacerdote no sentido que nós, por exemplo, precisamos entender dentro dessa figura que a palavra de Deus nos diz. Hebreus vai falar sobre isso, eu vou mostrar o texto. Ele recebeu os dízimos que Abraão lhe deu. Então vamos ver que o dízimo está presente logo no livro de Gênesis, o dízimo está presente na lei, o dízimo está presente nos livros dos profetas. Nós vamos ver que o dízimo está presente em toda a palavra de Deus. Vamos à frente, irmãos, vamos à frente. Veja, aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. Hebreus capítulo 7, versículo 8. Agora nós estamos no Novo Testamento. Então, o que Hebreus está dizendo? Como vamos entender isso? Quando ele fala, então, de Melquisedeque, ele vai fazer aqui uma alusão à própria pessoa de Jesus. Porque ele diz assim: aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. Ele está falando de Jesus. Agora veja, quando ele diz assim, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, ele está falando naquele presente momento que ele estava escrevendo. Alguém diz assim: não, está certo, é verdade, dízimo é antes da lei. Mas quando Jesus falou, por exemplo, lá em Mateus 23, eu acho que eu coloquei esse texto aqui, depois nós vamos ver, ele estava aí se referindo, na realidade, quando o tempo estava em vigência a lei ainda. Mas aqui eu faço uma observação. Jesus, ou melhor, o autor de Hebreus, quando escreveu esse livro, inspirado pelo Espírito Santo, nós não temos exatamente a data, mas uma data mais ou menos aproximada. Isso foi escrito no ano
entre 65, aqueles que acham que foi escrito mais cedo, e aqueles que acham que foi escrito um pouco mais tarde, vai até os anos 80 da nossa era. Então, entre 65 e 80, eu não sei qual deles está certo, mas se eu entender que ele escreveu em 65 ou 80, vai fazer pouca diferença. Porque o que eu quero destacar aqui é o seguinte, é que quando ele escreveu esse texto, ou o livro de Hebreus, digo, simplesmente a igreja já estava vivenciando como igreja, estabelecida como igreja há mais de 35 anos. Então ele está se referindo a uma prática existente dentro da igreja. Aqui são homens mortais que recebem dízimos. Então ele está se referindo a essa prática dentro da igreja, no momento em que o livro foi escrito. Então esse negócio não fica simplesmente circunscrito ao Velho Testamento. Percebe? Vamos lá. No Novo Testamento, devemos levar em consideração as palavras de Jesus no tocante a toda a legislação do Antigo Testamento. Em todas as questões, o padrão para o cristão é muito mais elevado que o da lei. Eu faço essa observação porque eu quero seguir dentro de uma trilha para uma compreensão melhor. Então vamos ver isso aqui. Por exemplo, Mateus capítulo 5, versículos 38 a 41. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Eu destaco aqui que o padrão do Novo Testamento ele é muito mais elevado do que o padrão da lei. Né? Então, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, que as coisas, elas partem, na realidade, irmão, de uma atitude que está dentro do coração e não de uma atitude que é imposta. No Novo Testamento, a coisa do coração. Então, vamos seguindo ainda para ver. O padrão da legislação do Novo Testamento é mais elevado porque tem como base o amor. Qualquer coisa que fizermos fora do amor não tem validade diante de Deus. Porque nós nascemos de novo. Veja só. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz que quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo vem habitar em nosso coração e ele derrama o amor de Deus em nós. De modo que todas as nossas ações, elas são baseadas no amor. Que coisa tremenda. Por exemplo, 1 Coríntios 13, 3, eu estou te dando um exemplo só. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Observe, irmãos, que Paulo está dizendo que ainda que ele distribua todos os seus bens aos pobres, ainda que ele entregue o seu próprio corpo em sacrifício, se isso não for uma motivação baseada no amor, ele não tem nada disso, vai aproveitar para ele. Ou seja, isso não tem valor. Entende? Outra coisa, a igreja primitiva não abordava a questão do dízimo porque era uma prática normal e costumeira. Dízimos e ofertas eram entendidos como um ato de amor e adoração. É uma disposição do coração. Percebe isso? Vamos lá. Hoje, ao meditarmos na palavra de Deus, aprendemos que o cristão é apenas mordomo dos bens que Deus lhe deu. Ele é apenas o administrador, bom ou mau. Os bens são representados por talentos, por dons e recursos financeiros. O que você faz com tudo isso diz respeito única e exclusivamente a você. A responsabilidade é sua. Lembre-se que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e dar contas de tudo. Eu vou falar depois da escatologia sobre o tribunal de Cristo. Mas nós precisamos entender, irmãos, que a responsabilidade é nossa. Mas se nós nascemos de novo, Deus já derramou esse amor no nosso coração. Então, esse amor está em nós para que nós possamos agir de acordo com a palavra de Deus. Porque tudo que Deus tem para nós
é bom, é perfeito e é agradável. Então vamos lá. Por outro lado, o cristão entende que tudo vem de Deus. Quando nós temos uma relação especial com o Senhor, nós sabemos que tudo vem dele. Davi já expressava esse entendimento quando ele afirmava: olha só, riquezas e glórias vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti, e da tua mão tu damos. 1 Crônicas 29, 12 e 14. Irmãos, aqui Davi afirmou que tudo vinha de Deus. Então ele estava reconhecendo que ele, por si só, irmão, ele não valorizava o que ele podia realizar através dele mesmo, mas Deus dava para ele. Aí a bênção de Deus é que a sua realização em qualquer área da vida, ele entendia que Deus, ele era um instrumento e que Deus dava todas as coisas, tudo vem dele, tudo vem dele. Imagina você, se você pensa que é com o seu braço forte que você consegue conquistar as coisas desta vida, imagina se Deus te tira a sua saúde, como é que você fica? Você fica prostrado aí na cama, imagina agora na época do coronavírus, né? Todo mundo aí em casa, como é que fica? Agora, quando nós reconhecemos que tudo vem de Deus, nós não temos problemas, irmãos, em sermos fiéis a Ele nessa área. Quem tem problemas para ofertar e dizimar, não reconhece que tudo vem de Deus, pois o que ele é ou possui é resultado do seu próprio esforço, conforme eu falei. Se algum cristão pensa assim, é bom rever a sua fé, pois não está em conformidade com a palavra de Deus. Vamos em frente. Qual é o propósito dos dízimos e ofertas? Para responder à pergunta acima, devo dividir a resposta em duas áreas. Veja só, primeiro, a área espiritual, o sentido espiritual. E segundo, a estratégia de Deus para espalhar a mensagem do Evangelho. Então vamos ver. Olha aqui, dentro do contexto espiritual, Jesus foi taxativo quando disse que havia uma entidade espiritual disputando com Deus o coração dos homens. Vejamos o texto, nós já lemos isso, né? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus capítulo 6, versículo 24. Quando Jesus fala sobre Mamon, ele reporta a um Deus, Deus com letra minúscula. É isso que pode significar riquezas para muitos. Um Deus. Esse Deus exerce controle, fascínio e poder sobre os seus servos e impede que eles sirvam e conheçam o único Deus verdadeiro, Senhor e Salvador daqueles que nele confiam. Irmãos, isso é tão sério, porque quando nós somos apegados ao dinheiro, quando nós amamos o dinheiro, isso é pecado. Mas quando nós temos um coração aberto na obra de Deus e reconhecemos que tudo vem dele, Mamon nunca vai controlar a nossa vida. É isso que eu estou aqui trazendo para você. Quando abrimos o nosso bolso, a nossa carteira e a nossa conta bancária ao Senhor, nós somos libertos do poder de Mamon. Somos livres para abençoar, somos livres para repartir, somos libertos para servir. Os dízimos e ofertas assumem o caráter espiritual da nossa libertação de Mamon e seu poder. É muito triste ver uma pessoa que se diz cristã e, na verdade, não consegue entender aquilo que Deus nos comunica na sua palavra. Já ouvi muitos pastores pregando aí contra o dízimo, já ouvi aí certas aberrações teológicas, mas eu quero dizer para você o seguinte: quando nós somos livres desse poder de Mamon, irmãos,
o nosso coração começa a gozar dessa alegria de sermos livres e sermos aqueles servos que estão totalmente submissos ao Senhor. Não temos problemas com isso. Louvado seja Deus. Agora, a estratégia de Deus atuando para espalhar a mensagem do Evangelho, né? Os dízimos e ofertas sustentam a obra de Deus. As igrejas precisam de recursos para se manterem. A obra de missões necessita de recursos para seguir em frente. Quem vai sustentar? O governo? O Estado? As instituições não governamentais? Não. Somos nós que dizimamos e ofertamos. Então, esse daí é o ponto que entendo porque o Senhor instituiu dízimos e ofertas. Não é porque ele precisava do seu dinheiro. Mas eu vi essas frases e achei muito interessante e quero trazer para você aqui. Quem quiser alguma coisa para esta estação, plante flores. Se quiser alguma coisa para toda a vida, plante árvores. Se quiser alguma coisa para a eternidade, plante igrejas. E como é que você vai fazer isso? Através, sim, do seu amor pela obra, pelo reino, e se dispondo nas mãos de Deus como um instrumento para suportar a igreja, as missões, tudo isso. Agora, há alguma promessa para aqueles que dizimam e ofertam? Vamos ver. Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus lagares, os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Observe aqui uma coisa. Se nós entendermos que Deus está mandando nós honrarmos o Senhor com os nossos bens e com as primícias de toda a nossa renda, esse princípio da palavra continua vigente. Então, dízimo é primícia da nossa renda. Quando nós recebemos, nós devemos tirar em primeiro lugar, e nunca depois, o dízimo do Senhor. Porque se nós deixarmos para depois, em primeiro lugar, sempre aparece aí as contas, né? Sempre aparece aí as nossas obrigações. E aí a gente vai postergando isto e nós não temos direito de administrar aquilo que pertence a Deus. Por isso que aquele povo que não dava o dízimo, Deus estava chamando aquele povo de ladrão, né? Porque essas pessoas estavam administrando aquilo que pertencia ao Senhor, estavam ficando com Ele. Então, quando você recebe, a primeira coisa que você deve fazer é honrar o Senhor com as primícias da tua renda. Observe isso, irmãos, isso é um princípio abençoador, porque Deus não mudou, Ele continua nos abençoando. Vamos em frente. Qual a outra promessa? E isto afirma que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Paulo está aqui usando, irmãos, uma ilustração do agricultor. Se você semear poucos grãos de semente, você vai colher pouco, você não vai colher muito, né? Mas se você semear com fartura, isso aqui é com disposição de coração. Não é para você, por exemplo, você ganhou 1.000 libras agora e eu vou entregar 1.000 libras ao Senhor porque eu quero semear com fartura, para poder também receber com fartura. Deixa eu te dizer uma coisa. A nossa fidelidade começa no dízimo. O nosso amor pelo Senhor vai além disso. Portanto, que você tenha uma relação com o Senhor bem clara nesse sentido, né? E que você entenda que a semente, quando ela é semeada, ela produz, né? Não só aquela semente que você semeou naquela quantidade, mas ela produz muito mais. E é isso que Paulo está falando. Mas eu ainda tenho alguma coisinha a mais para falar sobre a semente. Vamos lá. 2 Coríntios 9, 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Aqui em 2 Coríntios 9, 10, Paulo está dizendo o seguinte. Ele está falando sobre dinheiro, sobre uma oferta que estava sendo levantada. Mas ele está
olhando o dinheiro como uma semente. Toda semente, meu irmão ou minha irmã, ela sempre produz de acordo com a sua natureza. Deixe-me explicar melhor. Se você plantar feijão, você não colhe arroz. Se você plantar jabuticaba, você não colhe maçã. Então, se você plantar feijão, você vai colher feijão. Se você plantar jabuticaba, você vai colher jabuticaba. Então, nós temos que compreender que cada semente tem uma natureza. E nós estamos sempre semeando. Aqui, o que Paulo está dizendo é o seguinte: se você usa a semente financeira, no texto anterior, você vai ter a semente financeira, ela vai produzir e volta para você. É isso que o texto diz. Agora, aquele que dá semente ao que semeia, lembra-se que nós falamos que tudo vem de Deus? Então ele dá a semente àquele que semeia. Ou seja, da mesma maneira que eu estou semeando financeiramente, Deus vai me dar mais semente para que eu possa continuar semeando. Então, note que ele diz assim: suprirá e aumentará a vossa sementeira. Então, veja, se eu tenho aqui, olha, eu dou o meu dízimo, eu dou o meu dízimo, não, eu entrego o meu dízimo, eu pago o meu dízimo, e depois, então, irmãos, eu vou andar na estrada da oferta de amor. Veja o que é que ele está dizendo aqui, que o Senhor, ele aumenta a minha semente para que eu possa continuar semeando mais. Eu vou dizer para você o seguinte: eu não conheço ninguém em toda a minha vida, inclusive de experiência própria, de que alguém que semeou costumeiramente como aquele que obedece à palavra de Deus, eu nunca vi alguém reclamar que ficou mais pobre porque semeou no reino. Pelo contrário, eu vejo a bênção de Deus na vida de quem é fiel. Vamos lá. 2 Coríntios 9:8. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundância em toda boa obra. Então, meus irmãos, estas promessas, elas continuam vigentes, são do Novo Testamento. Filipenses 4:15 e 17. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Deixa eu dizer mais uma coisinha para você aqui. Paulo era um verdadeiro missionário, ele fundava igrejas. Agora, entre as igrejas que ele fundou, Filipenses sempre foi uma igreja que se preocupava muito com ele. Então, ele recebia sempre a bênção desse sustento. Outras igrejas não estavam tão preocupadas quanto a igreja de Filipos. Mas quando ele vai escrever aí esse texto para a igreja de Filipenses, ele diz uma coisa interessante. Ele elogia a igreja pela disposição da igreja em abençoá-lo, mas ele fala assim: não que eu procure o donativo, não que eu procure essas dádivas, eu estou elogiando vocês, não é porque eu estou procurando isso não, mas o que me interessa na realidade é que quando vocês fazem isto, aumenta o vosso crédito, isso aumenta o seu crédito. Então o que realmente ele se interessava era o fruto que aumente o vosso crédito. Esta ação produzia, irmãos, um crédito para a igreja. Mas crédito aonde? Em que banco produzia esse crédito? No banco dos céus, né? Por quê? Porque nós temos uma conta, e se nós pensarmos numa conta corrente, aqueles que são dizimistas, eles sempre estarão, dentro desse contexto, dessa visão de Paulo, com um crédito abençoador, porque é Deus que derrama da sua graça, é Deus que abençoa. E olha só, Deus não abençoa só a área financeira dos seus servos. Ele abençoa a área financeira, sim, mas ele traz também, irmãos, a bênção da paz, do amor, a bênção do descanso em Deus, a bênção da saúde, em todas estas coisas, irmãos. Então, uma pessoa fidedigna ao Senhor goza das suas bênçãos. Vamos lá.
Conclusão. A questão financeira dentro dos quartéis do povo de Deus tem tomado uma dimensão oposta aos propósitos do Pai, mas nem por isso deixa de ser bíblica como vimos hoje. Do que eu estou falando? Eu estou vendo, meus irmãos, que nós estamos vivendo dias em que muitos se aproveitam da palavra de Deus para mercadejar essa palavra, que é uma expressão que o apóstolo Paulo também usa. Ou então, eles têm um interesse financeiro. Irmãos, não é porque estas coisas estão muito presentes, onde nós vemos hoje pastores ganhando salários assim, extremamente altos, né? Nós temos notícias de pastores nos Estados Unidos que ganham $500 mil por mês. Isso é uma coisa terrível, né? Deus não nos chamou para isso. Outra situação, mesmo no Brasil, você vê pastores com salários de 80 mil, 100 mil reais por mês. Irmãos, enquanto o povo está sofrendo e dizimando muitas vezes, eu vejo essas coisas dentro da igreja de Cristo, e isso quebranta o meu coração. Mas o que nós precisamos entender é que mesmo estas coisas existindo, e aí nós temos lobos travestidos de ovelhas, né? O que eu quero dizer é que isso não deixa de ser, o dízimos e as ofertas não deixam de ser bíblicos. Então, nós devemos sim olhar por essas coisas, não concordar com essa situação desses últimos tempos, mas compreender que o dízimos e as ofertas são bíblicos. Uma das evidências da vida cristã é a obediência, e eu estou deixando aqui alguns textos que depois você pode anotar. Então, a vida do cristão, ela se evidencia como uma vida de relacionamento com Deus verdadeiro na prática da sua obediência à palavra. A desobediência é uma insubmissão a Deus, portanto essa pessoa está desprezando a sua palavra. Se assim for, como alguém pode orar pedindo alguma coisa ao Pai, se na prática essa pessoa está contra ele? Irmãos, se a palavra de Deus está falando sobre o dízimo e sobre a oferta, e nós vemos que isto não é simplesmente uma prática do Antigo Testamento ou da lei, não, ela continua sendo uma prática no Novo Testamento. Eu não coloquei aqui no estudo, mas deixa-me falar uma coisa para você. Quando Jesus veio a esse mundo, ele viveu dentro da lei, aliás, ele foi o único que cumpriu a lei, e foi à cruz por nós. E ele morreu e ressuscitou. Portanto, nós fomos salvos pela sua graça. E aí alguém diz, não, nós estamos no tempo da graça e nós não estamos no tempo da lei. De fato, nós estamos no tempo da graça. Mas muitas coisas da lei passaram para o tempo da graça, né? Quando você vai ver, por exemplo, vamos pensar na questão da Páscoa. A Páscoa é algo concernente aos judeus e não à igreja cristã. Mas o que passou agora na era da graça? Veio o quê? A ceia do Senhor. Ou seja, o que nós vimos é que nós não comemoramos a Páscoa, mas Jesus instituiu a ceia do Senhor. Se você pensar, por exemplo, na circuncisão, né? As pessoas falam, mas tá bom, eu aceito que o dízimo era antes da lei, mas ele está na lei também, e nós vemos o seguinte, que Abraão, ele deu o dízimo, mas ele foi circuncidado. Mas, irmãos, o que passou da era da lei no que diz respeito à circuncisão para ao tempo que nós estamos vivendo, o tempo da graça? Olha só, a circuncisão tem o seu referencial agora na graça, no batismo. Isso não é fantástico, irmãos? Isso é coisa tremenda, né? Quando Jesus vai falar para os fariseus que eles estavam se jactanciando de que eles davam dízimo do coentro, eles davam dízimo do cominho, né? Eles estavam ali sempre dizimando, e Jesus diz, ele simplesmente fala com eles assim,
é como se estivesse dando uma bronca, mas ele fala numa exortação que eles deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas, mas ele vai dizer o que é que ele estava falando antes. Ele fala assim, que eles davam o dízimo do coentro, da hortelã e do cominho e desprezavam os princípios da lei, que aquilo era não só princípio, mas era o principal da lei, que era a misericórdia, a fé e a justiça. Agora note, quando ele diz assim, devias fazer estas coisas sem omitir aquelas, o que Jesus estava dizendo era o seguinte para os fariseus: olha só, vocês deveriam fazer isso sem omitir, ou seja, você deve dizimar sim, mas não omita o principal da lei. Se nós estivéssemos livres de dizimar, irmãos, nós também deveríamos estar livres aí do principal da lei, da misericórdia, do juízo e da fé. Será que isso é viável? Né? De forma alguma. Então nós precisamos entender. Agora, o dízimo passou para o tempo da graça, continua, como eu mostrei lá em Hebreus, continua o dízimo vigente nos tempos de hoje. Então, vamos em frente. O fim de tudo está baseado na regra do amor. Lembra que nós falamos isso? O que fazemos, devemos fazer para o Senhor. Deus conhece o coração de cada um e prova o que está dentro do homem. Ele conhece as motivações e ninguém pode esconder-se dele. Glória a Deus. Irmãos, Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o seu coração. Se o seu coração é um coração disposto, se o seu coração é um coração obediente, você não tem problema nenhum com isso. Aliás, você tem, na realidade, prazer. E sabendo que a gente faz não por barganha, ainda que nós tenhamos aquelas promessas, né, do lavrador, aquele que semeia pouco ou aquele que semeia muito, né? Esse exemplo da terra, do agricultor, ele está muito presente entre nós. Mas, é claro, nós esperamos sempre que quando nós semeamos, nós esperamos colher. Mas nós fazemos isso com uma disposição para amar aquilo que Deus nos manda fazer. Então é por amor, irmãos, mas não por uma questão de troca, não por uma questão de barganha. Ponha isso no seu coração. E a minha oração é que Deus te abençoe rica e abundantemente e que você seja fidedigno ao Senhor em todas as áreas da tua vida. Em nome de Jesus.